Quando as pessoas estão em suas rotinas normais de trabalho e estudo, isso exige delas mobilizar processos mentais e físicos que, para quem foi colocado em casa para trabalhar lá atrás, em março, são processos que estão sendo esquecidos ao longo desses meses. Quando uma pessoa sai para o trabalho ou para a escola, para a faculdade, ela segue passos preparatórios para sair de casa, para viver seu período de atividades, uma parte do dia ou o dia inteiro, fora de casa, no trabalho ou no local de estudo. São as rotinas do dia a dia que, de uma forma ou de outra, quase todo mundo tem. Acordar, levantar, tomar banho, escovar os dentes, colocar comida para os gatos, preparar um café com pão ouvindo um noticiário, escolher uma roupa, checar se o fogão está apagado, se todas as luzes estão desligadas e sair para o trabalho. Esses eram os meus dias, a minha rotina, de segunda a sexta-feira, há muitos anos, até o final de março, quando tudo parou. Com particularidades, esse ritual de levantar de manhã, se preparar e sair de casa costuma ser a rotina de muita gente. E para muita gente, essa rotina foi alterada. Nas primeiras semanas das mudanças, nada que seja preocupante. Não se deslocar para ir ao trabalho ou à escola tinha uma certa cara de férias. Mas no contexto da imposição da quarentena, consequência da Covid-19, não ir ao trabalho ou à escola significava apenas não ir até o local de trabalho ou até a escola, porque a atividade de trabalho permanecia. O ano letivo seguiu em frente e milhares de pessoas tiveram que se adaptar. Durante 1 ou 2 semanas, talvez essa adaptação provisória não fosse tão preocupante. Mas o que acontece quando o provisório parece se tornar infinito? E o que é pior, muitas vezes improvisado. Isso não vem sem consequências. Uma hora ou outra acaba cobrando seu preço. E muita gente vai pagar caro por isso. Pagar com danos à própria saúde física e mental. Ou seja, até para quem estava teoricamente mais protegido, seguindo a sugestão do fique em casa, evitando o vírus, também foi arrastado, de uma forma ou de outra, para a lista de consequências da pandemia. E é sobre essas consequências, ou mesmo antes, sobre a prevenção a essas consequências, que está despontando a segunda onda de importância, urgência e relevância do trabalho de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nesse cenário da pandemia da Covid-19. E aí, quer saber mais sobre o que você, profissional que não atua na área hospitalar, que achava que a pandemia não teria consequências para a sua prática clínica, tem a ver com os efeitos colaterais provocados por todo o contexto social da pandemia? Continua com a gente neste 7º episódio da série que se propõe a olhar para o que será da sua profissão depois da pandemia. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 2ª temporada do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos no episódio 76, o 7º da série especial Depois da Pandemia, que vai apontar os caminhos que a fisioterapia e a terapia ocupacional vão seguir após essa fase crítica da pandemia da Covid-19. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o CREFITO 3. E eu sou Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. Mônica, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a produção de podcasts aqui do CREFITO? Vamos. Olha só, desde fevereiro de 2019, quando começamos a produzir conteúdos nesse formato, conseguimos tratar de uma infinidade de temas com a colaboração de pelo menos 2 centenas de profissionais. Além do Físio TO em Movimento, que vai ao ar toda terça-feira no final do dia e está na sua 2ª temporada, a equipe produz ainda o Movimenta, podcast jornalístico diário que fica disponível para te acompanhar já no café da manhã. E essa equipe que produz os podcasts do CREFITO 3 é composta por Rodrigo Cavalheiro, responsável pela edição de áudio, Ana Carolina Soares, que é quem conduz as ações de relacionamento, a Eduine Azevedo, estagiária de design que desenvolve as artes, e a Heloísa Passarelli, estagiária de secretariado que atua na produção dos episódios. Quando a pessoa vai para o trabalho, isso é exigido
né, um processo mental e físico que muitas pessoas estão esquecendo ao longo do tempo, né? Quando você sai para trabalhar, você é obrigado a se vestir, muitas vezes tomar banho, se preparar em horário e mentalmente para sair de casa, e isso já faz toda uma ativação neurofuncional, vamos dizer assim, e músculo funcional, né? De modo geral. Em poucas palavras, doutora Camila Vitelli Molinari, fisioterapeuta da Santa Casa de São Paulo, mestre em Ciências da Saúde, conseguiu definir um cenário que, por ser tão banal para tantas pessoas, nunca recebeu a importância que merecia. Como se fala sobre muitas situações, a gente só valoriza algumas coisas depois que a gente as perde. Mas para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, o que é banal para muita gente é fundamental, como explica o fisioterapeuta, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Faria Silva. Eu coloco que o movimento é vida, né? Quando a gente começa a diminuir, né, a gente começa a trazer consequências. O Dr. Marcelo enfatiza que, muito embora a gente aqui no Brasil já percebesse que o que estava acontecendo no começo do ano na China e nos países da Europa iria chegar por aqui, ninguém se preparou de verdade para essa nova dinâmica que passamos a viver na sociedade a partir do final de março. Essa dinâmica, vamos dizer assim, que nós não nos preparamos, que ela foi abrupta, né? Ela traz inúmeras consequências. E, sem dúvida alguma, existem inter-relações, né, entre os aspectos emocionais e os aspectos físicos. Então, e a repercussão disso, né, é um momento de desconforto, é um aumento de dor. Aumento de dor ou de dores, que muitos profissionais já estão observando em primeira mão, conforme nos conta a doutora Camila Molinari. A gente tem percebido, né, queixas e até no número de mensagens pessoais de amigos que sabem que somos fisioterapeutas, nos perguntando: tô com dor na mão, tô com dor no pescoço, tô com dor lombar, tenho tido algumas dores inespecíficas, aumento do estresse, tudo isso potencializa essas questões musculoesqueléticas e que a gente às vezes tem que lembrar essas pessoas que ela está restringindo muito a parte física e mantendo um alto nível de estresse e mantendo o alto nível de atenção, né, nas questões digitais, né, nos recursos digitais. E a doutora Camila também ilustra, em linhas gerais, de que forma essa mudança abrupta no modo de viver está contribuindo para essas dores. Isso tem muito a ver com as, muitas aspas, né, adaptações. Na verdade, verdadeiros improvisos. E essa situação não é exclusiva de quem foi trabalhar em casa. Para quem também transferiu as atividades escolares para o ambiente domiciliar, as dores também vêm. Pensando principalmente em crianças e adolescentes, elas apresentam na escola um mobiliário adequado para sua estatura, né? O que não acontece na maior parte das casas, né? Alguns têm alguma mesa adequada para a própria criança, uma área de estudo, mas muitas pessoas estão adaptando isso com móveis de adulto, né? Ou um sofá, ou ainda mais complicado, que é estudar na cama. Normalmente você não tem um computador, muitas pessoas estão trabalhando com tablet, com celular, porque é o que tem no momento. E isso exige muito mais da visão, da postura, de segurar, né, alguns minutos ou até horas, né, o tablet, o celular, e isso tudo causa algumas alterações na postura. Dr. Tiago Fukuda, fisioterapeuta, empresário, especialista com atuação reconhecida no campo músculo-esquelético, também destaca as causas e efeitos colaterais desses novos ambientes mal adaptados para o trabalho e para o estudo, e as consequências imediatas de não existir na maioria das casas um mobiliário que considere questões ergonômicas para quem vai estudar e trabalhar muitas horas sentado. É óbvio que isso acaba gerando muita flexão de tronco e a gente sabe que a postura sentada, e quando ela é errada, isso é muito prejudicial para a coluna, para a cervical. Então essas alterações posturais elas vão ficar mais proeminentes nessa fase,
Além disso, as crianças, os adolescentes, eles ficam mais tempo no celular, no iPad, no computador, assistindo TV, e a postura sentada é o grande vilão, né, da humanidade hoje, nesse sentido de alterar a postura. Então, sem dúvida que a incidência de dor nas costas, dor cervical, ela aumenta muito, as pessoas o tempo todo segurando o celular, olhando para baixo, deixando a coluna cervical numa postura totalmente fora do que ela tem que ser. E foi justamente o cenário imposto por essa mudança abrupta que acabou criando oportunidades, ou mais ainda necessidades da intervenção profissional, conforme a avaliação do Dr. Marcelo Faria. O lar das pessoas passou a ser o ambiente de trabalho. Então, aquele espaço que a gente ocupa e ocupava antes dentro das empresas, agora, em muitos cenários, passou a ser a casa das pessoas. E é muito provável que em diversos segmentos o home office veio para ficar, né? O trabalho em casa, porque as próprias empresas estão percebendo vantagens em relação a isso. A pandemia, ela bagunçou um pouco essa situação, né? E eu acho que novas perspectivas se abrem. O fisioterapeuta ele tem que estar atento a tudo isso. E isso é um novo cenário. Então, enquanto o fisioterapeuta, é importante nós considerarmos nas nossas reflexões de intervenção. O Dr. Marcelo Faria indica possíveis caminhos para essa intervenção do fisioterapeuta. E em cima das manifestações clínicas, a gente vai atuando, talvez de forma preventiva, né? Então, se tu conseguir criar um ambiente mais favorável, né, recomendando, né? Mudar hábitos sempre é uma coisa complicada, né? Então a gente vai ter que criar estratégias de entendimento, né? E isso é educação. Então o cenário de educação na área de traumato-ortopedia cresce, porque a gente vai ter que ter esse olhar, né? Então não só na intervenção a partir das queixas, mas trabalhar, né, na promoção, na prevenção, enfim, né? A doutora Camila Molinari sugere algumas outras possibilidades para essa intervenção. O papel do fisioterapeuta nesse momento é muito amplo. Ele pode desde ajudar nessa adequação mobiliária em horas de trabalho, como também orientar atividades pré-trabalho, como se você simulasse esse deslocamento, né, mantendo um bom condicionamento físico ou mantendo a condição física. Tem como realizar séries de atividade física controladas pela frequência cardíaca para ajudar a manter essa condição de modo melhor e mais adequado, trabalhar os pontos de dor, e isso pode ser feito a princípio com uma avaliação presencial ou mesmo hoje a partir do atendimento via telemedicina, como a gente pode chamar. Nós temos os recursos digitais em celulares, em relógios com a possibilidade de marcação de frequência cardíaca, a qualidade de sono, entre outras coisas. Então, o fisioterapeuta pode ensinar a trabalhar com isso. A pessoa tira foto, né? Alguém da família tira foto no mobiliário e ajustar. Falamos bastante de como as mudanças que ocorreram por causa da Covid-19 se deram de forma brusca. Em cenários assim, o terapeuta ocupacional, como se diz popularmente, consegue nadar de braçada. Desde a graduação, os profissionais da área, independente do seu campo de especialização, na sua formação de base, estudam a questão da avaliação das atividades, das ocupações, de ergonomia inclusive, e soma esses conhecimentos para desenvolver adaptações e adequações em situações ou ambientes que passaram por mudanças bruscas. A doutora Josiane Litoldo, terapeuta ocupacional com especialização em neurologia pela AACD, observa que, com a necessidade de distanciamento social, tivemos que nos reinventar para adequar as atividades cotidianas de trabalho, lazer, escola, atendimento, mas que essa necessidade de mudança não foi digerida da mesma forma por todo mundo. Nem todos se adaptaram facilmente às mudanças, o que pode gerar angústias, estresse e inseguranças.
Para esses casos, a intervenção da terapia ocupacional é um caminho possível. A terapia ocupacional, por ser uma profissão que consegue adequar as necessidades, readaptar funções e estabelecer rotinas, melhora a qualidade de vida do indivíduo dentro das suas possibilidades e limitações e, por consequência, possibilita uma saúde física e emocional saudável. Independente de qual tenha sido a mudança brusca sofrida pelo indivíduo, seja por um trauma que provocou uma paraplegia, por exemplo, ou seja por uma mudança repentina na rotina que provocou ou que tem potencial para provocar algum transtorno de sono, transtorno alimentar, transtorno de separação, luto, é da terapia ocupacional a avaliação desse indivíduo no seu contexto de trabalho ou contexto escolar, familiar, socioeconômico, para adaptar a rotina a uma nova fase da vida. Considerando que as rotinas foram alteradas com a pandemia e que muitos continuarão com o trabalho home office, aulas online e atendimentos por telemedicina, devemos, enquanto TO e demais profissionais da saúde, criar ambientes favoráveis para essas práticas, como ter um ambiente tranquilo, com iluminação adequada, com o mínimo de interferência de barulhos e movimentos externos, para que dessa forma possamos enfrentar o novo normal, minimizando o impacto na saúde física e principalmente emocional do indivíduo. Na pandemia, o home office se tornou uma rotina de muitas empresas, do pequeno ao grande porte. E a adaptação do home office vai muito além da questão ergonômica, em que é necessário posicionar mobília, avaliar distâncias, altura. Existe uma família dentro de casa e essa família, às vezes, pode ser numerosa. O terapeuta ocupacional vai avaliar, nessa questão de home office, o perfil desse indivíduo que teve que adaptar-se ao local de trabalho, avaliar o ambiente onde mora e descobrir, dentro daquele local, qual pode ser o melhor ambiente para poder desempenhar o seu trabalho e o seu estudo. E também para que o indivíduo não adoeça mentalmente, considerando as possibilidades de estresse, cansaço, fadiga e exaustão de ficar à frente de uma tela de computador. Adaptar a rotina de toda a família para evitar que esse adoecimento ocorra com o indivíduo que passou a estudar ou trabalhar em casa também está dentre as oportunidades de atuação do terapeuta ocupacional nesse novo cenário. Desde o final de março deste ano, quando a Covid-19 chegou com força e começou a lotar as UTIs, principalmente aqui no estado de São Paulo, o trabalho da fisioterapia já se mostrou bastante importante. Naquele primeiro momento, mais atuação em respiratória e terapia intensiva. Agora já estamos no momento em que o destaque vai ser para a fisioterapia em traumatortopedia, neurológica e da terapia ocupacional em todas as suas áreas de atuação. E não só nos casos de pacientes com as sequelas da Covid-19 que já estão sendo estudadas em seus aspectos funcionais, neurofuncionais, mas também para essas outras abordagens não relacionadas diretamente ao vírus, como mostramos nessa edição do podcast. Este é o 7º programa da série que trata dos muitos legados da pandemia da Covid-19 para as profissões. Esses, sobre os quais falamos nos últimos programas, são os mais evidentes. Outros legados certamente vão ficar mais claros ao longo dos meses, ao longo dos próximos anos. Mas um fato já está bastante claro para todos. O principal legado da pandemia para as profissões, num primeiro momento, principalmente para a fisioterapia, foi ter se tornado conhecida e se provar fundamental para o sistema de saúde brasileiro. A doutora Camila Molinari, atuando na fisioterapia há mais de 20 anos, contou que nunca viu a sua profissão ganhar tanto destaque como nesse momento, apesar das muitas pedras no caminho. Apesar da grande dificuldade que a pandemia nos trouxe, ela também pode trazer um bom reconhecimento aos profissionais que trabalharam arduamente por todos esses anos, mostrando trabalhos de boa qualidade, pacientes com bons resultados e, por que não, resultados científicos, né, que vem crescendo muito. É muito importante que essa nova fase tenha um registro para que a gente mostre futuramente como essas adequações tiveram sucesso ou insucesso, quais vão ser as modificações necessárias ao longo do tempo para melhorar ainda mais a nossa assistência.
E assim concluímos o 7º programa da série especial Depois da Pandemia, nessa edição 76 do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias, e a edição de áudio do Rodrigo Cavalheiro. Gostou do tema proposto para esse episódio do especial Depois da Pandemia? Então compartilhe com seus colegas. Até a próxima semana.